a nossa aula inicial, do nosso curso preparatório para a prova de título de neonatologia, aqui 2024. É um curso novo, estreia aqui na UFSMed, sejam bem-vindos. O curso foi preparado com bastante carinho e cuidado para vocês. Para quem não me conhece, prazer, meu nome é Nathalie, eu sou neonatologista, junto com a Juliana, uma das coordenadoras do curso. A Ju, infelizmente, não está presente hoje aqui, mas é por um bom motivo que ela está de férias. Em breve vocês vão ter contato bastante também com ela, muitos de vocês acredito que já a conheçam. E a gente fez esse curso pensando em como preparar, né, para uma prova de título de neonatologia. Lógico que o curso é direcionado pensando no sucesso da prova, mas também o curso foi feito com bastante cuidado, para a gente investir na formação como neonatologista. Ele traz coisas novas, bastante referência de bibliografia, professores com bastante experiência na área. A gente teve o cuidado de escolher pessoas experientes em cada grupo de assuntos que nós vamos discutir, porque independente da prova, né, ou não, nós queremos apresentar aí aulas de qualidade, aulas que contribuam sempre de forma positiva para toda a formação de vocês. Eu vou começar, pedir licença aqui, vou compartilhar a minha tela com vocês. A gente tem uma apresentação para fazer, e nessa apresentação a gente já vai ter o início do curso, que a gente começa com uma aula ao vivo, para a gente poder discutir um pouco mais ali, já começar a aquecer para nossa discussões, para as nossas posteriores, né, discussões futuras, o que vai ser o nosso curso, como nós vamos abordar os temas, o que nós vamos trazer de conteúdo, que eu acho que isso é bastante legal para quem está começando, ter uma orientação e saber como é que o curso vai ser conduzido, tá? Então, todos vocês muito bem-vindos. A gente vai começar falando um pouquinho, do que foi a prova de título do ano passado, né, 2023. Claro que cada ano a gente pode ter uma nova surpresa, às vezes o calendário muda, e é importante deixar claro para vocês também que nós estaremos atentos a isso. Então, adiantou a prova, mudou a data da prova, nós vamos estar de olho e ter o cuidado de liberar e disponibilizar para vocês tudo aquilo que a gente considera fundamental para uma boa evolução, tá? Então, não se preocupem com isso, a gente está de olho no cronograma e montando ele, adequando para não ficar nada muito corrido, nada muito atropelado, e para que vocês tenham tempo para estudar, para discutir, para ler e para participar dos nossos fóruns de discussão. Então, considerando o que nós tivemos ano passado, em fevereiro, nosso mês seguinte, né, nosso próximo mês, começa essa semana, o edital foi publicado no meio do mês. As inscrições foram até mais ou menos dia 17, né, o meio de março. A prova teórica foi no dia 28 de maio e a prova prática, essa sim, ela sempre acontece num evento. Ou é no congresso de perinato, como ele não é anual, quando nós não temos o perinato, nós temos o congresso brasileiro, né? No caso da minha prova, quando eu prestei o título, foi no Congresso Brasileiro de Pediatria. Então, geralmente, é naqueles dias que antecedem o congresso, no segundo semestre, geralmente no mês de outubro, tá? Não costuma, essa data não costuma mudar muito. O que acaba mudando muitas vezes é a primeira fase. E a primeira fase é classificatória, né? Ela tem caráter eliminatório, então é importante a gente estar bastante preparado para a prova inicial, que é a múltipla escolha, e nós já vamos falar dela. Só para organizar quem que pode participar do curso, né, do curso não, desculpa, da prova, quem é que pode prestar, quem é que pode se inscrever. Lembrando que o curso, ele é feito focado na prova, mas ele vai trazer uma super base de neonatologia para vocês. Então, tem muita gente que às vezes quer fazer o curso porque quer estudar mais, quer atualizar, quer renovar, quer discutir, quer ter contato ali com materiais novos e com especialistas e ter essa oportunidade de aprimoramento, tá? Então, a gente vai ter discussão de questão, as aulas trazem questões, nós temos fórum para isso, nós vamos ter preparo para a prova prática, já vou falar disso para vocês, mas o curso também é direcionado para quem já prestou prova e, de repente, está querendo dar uma reciclada, ou então quem quer se aprofundar um pouco, e às vezes é difícil a gente se organizar em relação a estudos, é legal ter um guia, né, um cronograma, uma orientação.
Então, todo mundo que tem a residência de neonatologia ou a especialização comprovada pode prestar prova de título. Se isso foi concluído até 2012, quando a residência era de 1 ano apenas, então é obrigatório esse 1 ano. Depois de 2012, tem que ser residências ou especializações com 2 anos. Isso, inclusive, nos programas de fellow. Tá? E quem não fez a residência, mas atua como neonatologista, tem que, de alguma forma, comprovar ali os 4 anos de atuação na área. No edital, eles costumam descrever quais documentos eles querem para isso, né? Inclusive, documento de direção de hospital, comprovando que existe essa atuação na área, no serviço na neonatologia. As provas são feitas em 2 etapas. A primeira delas é uma prova teórica online, num computador em casa, num computador, né, que é de uso pessoal, e múltipla escolha, a gente já vai falar número de testes e quantos a gente tem que acertar para ir para a segunda fase. E a segunda fase é a prova prática. A prova teórica, ela é composta de 50 questões. Cada questão tem 4 alternativas, sendo apenas uma correta. O aluno tem 3 minutos e 30 segundos para responder essas alternativas, apenas uma, né, é válida, e ela tem caráter eliminatório, é exigido um número mínimo de acertos, né, no caso 60% da prova ou 30 questões. Os candidatos que não atingem esse objetivo, eles são automaticamente desclassificados aqui nessa primeira etapa, então eles não chegam à prova prática. A prática. Opa, houve algum problema, provavelmente eu fechei aqui, mas já vamos voltar. A prova prática, gente, ela tem uma duração de média 8 horas, isso é colocado de acordo com o número de participantes, tá? Podendo ser ali maior ou menor. Já vou compartilhar aqui com vocês. Esta prova, eu falo em número de participantes, por exemplo, a minha também fui fazer a prova na época, não vou entrar no mérito da questão de que ano que eu fiz a prova, porque já faz um bom tempo. Também tinha essa questão de: "Ah, vai durar 8 horas", o pessoal com passagem já haviam comprado para voltar, porque estava no congresso fora de São Paulo, e na verdade o número de candidatos acabou sendo menor, o que eram 8 horas acabou sendo meio período e todo mundo conseguiu se organizar para voltar para casa. Mas de fato é legal vocês terem em mente aí uma organização, para ter um espaço, né, para ter uma folga de tempo, porque não fazer corrido, tirar essa preocupação com o horário, já que a preocupação e o foco vai estar na prova. É uma prova que ela pode tanto ter atividades práticas, quanto discussões de casos clínicos, né, não 100% prática, nem sempre vai ser cobrado um procedimento, mas a gente já vai falar um pouquinho mais disso, mas pode sim, e pode ser feito na forma de multimídia, então tem imagens, vídeos e cobrar ali a uma atuação, né, uma ação ou uma descrição frente, por exemplo, a um caso clínico. As estações podem variar de 1 a 10, tá? E elas tentam abranger as diversas habilidades dentro da área de neonatologia. A gente tem alguns procedimentos que fazem mais parte da nossa rotina, a gente usa mais, e alguns procedimentos simples, que a gente nem imagina que vão ser cobrados numa prova prática, eventualmente aparecem numa discussão. Por isso que é legal a gente ter uns simulados, umas discussões aqui, até para ajudar nesse preparo, né. Em 2023, quem recebeu nota zero, quem zerou algum tipo de avaliação, foi quem assinalou mais de uma opção, ou deixou de assinalar alguma, ou fez algum tipo de rasura ou ressalva, tá? Lápis não é permitido e lógico, quando a alternativa correta é assinalada. O caderno de questão ele é desenvolvido depois da prova, tá? A gente não fica mais, antigamente a Sociedade de Pediatria liberava isso pra gente, hoje está super difícil, as provas recentes, a gente ter acesso ali aos testes, às questões. A gente consegue de alguma forma com a ajuda dos alunos, mas não tem mais no site, a gente não tem mais acesso a isso de forma liberada. E pensando nesse todo processo, né, na importância de ter uma prova, um título de especialista, no que isso pode abrir portas eventualmente para disputa de vagas, de concurso, para fazer uma eventual especialização, fora, né, dependendo ali do objetivo de cada um.
é super interessante ter este título. E lembrando, não consegui um ano, posso prestar no ano seguinte, então nunca é tarde para a gente tentar. Se de repente esse é o objetivo, até mesmo para quem está atuando como neonatologista e não fez a residência e quer de fato ter este título, é uma excelente oportunidade. E pensando nisso, nós da Waves criamos esse curso com muito carinho, baseado no que a gente tem de experiência em provas que já fizemos e provas que fomos atrás e dúvidas de alunos que já passaram por isso, alunos que tiveram algum tipo de dificuldade ou que trouxeram para a gente aquilo que foi mais desafiador durante o preparo. Afinal, a gente sabe que estamos falando com neonatologistas ou quase neonatologistas que ainda estão na residência, então quando a gente pensa em carga horária, em vida, em plantão, e às vezes fica muito difícil a gente conseguir se organizar para ter um estudo direcionado e para ter um preparo ali adequado para a gente chegar confiante na hora da prova. Então, nós pensamos num curso teórico, prático, leve, dinâmico, com aulas liberadas semanalmente, com fóruns de discussão, com questões resolvidas, tem um pré-teste já, que vocês já começam aí resolvendo no site, com um plantão de dúvidas, ou seja, em todo o suporte que a gente pode dar nesse período, com a liberdade de vocês assistirem às aulas em casa, né, naquele dia que eventualmente está mais tranquilo ou que você se sinta mais disposto para ter um melhor rendimento, mas com acesso aos professores, com acesso a plantão de dúvidas, com acesso a material, para que tenham todo o suporte e consigam se organizar melhor na rotina. O curso inicialmente foi planejado em 10 módulos, divididos desta forma, então em grandes grupos, abordando desde sala de parto até síndromes genéticas, tudo isso baseado naquilo que a gente avaliou de provas anteriores, aquilo que a gente sabe que costuma cobrar, porque os assuntos acabam se repetindo, né, gente, com frequência. Muitas vezes eles vêm cobrado de formas diferentes, mas cobrando o mesmo conteúdo. Isso é uma coisa legal da gente entender que muitas vezes muda o enunciado, a gente fica nervoso e, na verdade, é exatamente aquilo que a gente estava estudando, aquilo que a gente leu. E como novidade, nós acrescentamos mais um módulo, muito a pedido de vocês, alunos, que é o módulo de procedimentos, vai ser o módulo 11, é voltado para a prova prática. Uma forma teórica prática, a aula está bem dinâmica, com vídeos, com explicações, bem pausado, fazendo passo a passo ali do procedimento que eventualmente pode ser cobrado numa atividade prática que a gente acostuma ficar nervoso. E por falar em nervosismo, nós também trouxemos uma novidade para vocês para ajudar, dar suporte aí ao curso, que é um preparo, né, um bate-papo ali com um psicólogo. Gente, qual a ideia? Não é fazer terapia em grupo, a gente pode fazer se vocês quiserem também, porque é um período de estresse, é um período difícil, mas a ideia é o seguinte: muita gente nos procura dizendo: "Poxa, Nath, eu sei a teoria, eu estudei, eu já fiz isso 2 vezes, eu li, eu sei o que estava lá, mas na hora eu travei. Eu não conseguia falar, as palavras somem, eu começo a transpirar, começo a gaguejar, e aí deu errado a primeira, já vem, né, efeito dominó. Você já parece que não vai sair do lugar e não vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que sabe. A nossa ideia aqui é trazer dicas, dicas valiosas, técnicas de foco, de como desviar essa atenção e voltar para fixar na questão, como tentar ali até com técnica de respiração, fazer aquela pausa e tentar esquecer aquilo que está ao redor, porque sabendo a teoria, a gente já tem mais de meio caminho andado para o sucesso, né? O que a gente precisa é ali controlar as emoções e, de repente, a primeira vez dando certo, conseguindo, assumindo o controle da situação, faz a primeira estação, a primeira prova e segue nas demais com sucesso, sem dificuldade. A ideia é ajudar vocês com todo o suporte, com todas as ferramentas que estão ao nosso alcance, trazendo a teoria, trazendo aulas bem didáticas, aulas não muito cansativas, que a gente sabe que é difícil com toda a jornada ainda ter uma carga de estudo, e dando todo o suporte com o material e com assessoria que a gente pode fazer. Então, essa é mais uma novidade que vem por aí no nosso curso. Este é o nosso time, gente, foi escolhido com muito carinho, tá? Cada um deles, assim,
grande experiência no assunto, trabalho com ensino, trabalho com residentes, trabalho hospital escola, trabalho em cursos, pessoas que gostam bastante de dar aula. E a ideia foi que escolhêssemos ali o assunto que cada um mais gosta de estudar. É muito mais fácil a gente falar, a gente sente muito mais à vontade quando estamos falando de algo que lemos muito e que estudamos muito aí por diversos motivos. Então a gente teve o cuidado de escolher pessoas que têm bastante familiaridade com o assunto, que curtem e que gostam de passar o conhecimento. Como eu disse para vocês, gente, as aulas estão muito legais, as aulas não estão aquelas aulas, maçantes, focadas, aliás, só teste, só questão, não, dá para aprender bastante, dá para aprender de uma forma organizada, dá para escolher um horário para assistir com mais calma e dá para ter um bom aproveitamento. Foram todos escolhidos com muito carinho e super disponíveis, inclusive nos plantões de dúvidas, super acessíveis, para poder ajudar vocês o máximo que puder. Nosso cronograma oficial, começando hoje, a princípio terminando no dia 6 de maio, num total de 15 semanas de estudo, com módulos liberados semanalmente e um plantão de dúvida a cada 2 módulos. Então, como exemplo, a gente vai liberar o módulo, já está liberado o módulo dessa semana, para quem já está inscrito. Semana que vem mais 2 módulos, mais 2 aulas de mais um módulo, e aí a gente conclui os módulos 1 e 2. Na semana seguinte, o nosso primeiro plantão de dúvidas, independente dos módulos que serão liberados. Este é o nosso cronograma. Parênteses aqui, que o nosso cronograma pode sofrer algum ajuste de acordo com data de prova, tá? Pensando que a prova vai ser no meio de maio, essa estimativa que a gente fez, considerando os exames dos anos anteriores, nós colocamos como nossa última semana, a semana 15, um simulado com plantão de dúvidas, tá? Então, na verdade, as aulas terminam em abril, porque aí nós teríamos um período de 15 dias, a gente sabe, atrasou para assistir aula, não deu tempo, tem Páscoa, tem Carnaval, tem um monte de coisa no meio que acontece. A gente sabe que é um período apertado, não sei por que fechamos novamente, mas a mensagem que fica é assim: dá tempo. E dá tempo não apertado, dá tempo com folga, dá tempo da gente fazer um curso bem feito e tirando dúvidas. Então, terminando as aulas em abril, a gente consegue ter tempo para quem não conseguiu acompanhar semanalmente o nosso cronograma e poder participar do plantão de dúvidas final, que seria na primeira semana de maio. Lógico, gente, mudou. O ano passado nós tivemos uma mudança ali na prova, se eu não me engano, foi do TEP. Eu também participei do curso, a gente teve que adiantar. Meu plantão de dúvidas foi mudado, minha aula foi adiantada. A gente conseguiu fazer isso de acordo com a data, respeitando aquilo que foi liberado pela Sociedade de Pediatria. Mas, independente disso, a gente está trabalhando com uma folga, pensando que imprevistos acontecem, que talvez precisamos ali ter algum tipo de reajuste. A princípio, 15 semanas, e nós vamos conversando caso tenhamos alguma mudança de data. O nosso site traz todas estas informações. Para quem nunca acessou o site, eu vou pedir licença e compartilhar aqui com vocês. Nós temos aqui o site. No site nós temos todos os cursos, eu já estou com a minha tela logada, então pensando aqui, eu estou mostrando a tela de um aluno que já está inscrito, que já faz parte ali, né, da Waves, ele está na prova de título de neonatologia. O nosso material vai aparecer para vocês desta forma, tá? A gente tem os módulos, nós temos o nosso pré-teste, que já está liberado para vocês. A ideia aqui não é causar pânico em ninguém, muito pelo contrário, é vocês já terem já começarem se familiarizando como o assunto é cobrado, como que vem as questões, como vem o enunciado, e tudo isso tirado de provas reais passadas, tá? A gente está trabalhando só com testes que realmente foram realizados, tá bom? Até para a gente poder ter crítica, né? Ver muito teste que
não é bem feito, não é bem elaborado, e a gente vai ter que saber se virar diante desses testes, né. E aqui nós estamos com todos os nossos módulos, eu vou abrir o módulo 2, que é o módulo que já está liberado. Nós optamos por começar com o módulo 2, que é o módulo de rotinas, como a gente sabe que muita gente ainda tem um tempinho ali para se inscrever, lembrando que vai ter um valor promocional até o dia 31, então até quarta-feira desse mês, né. Como o módulo de rotinas é um módulo que todo mundo já está um pouco mais familiarizado, já faz parte do cotidiano de quem atua como neonatologista, independente de atuar em centro obstétrico ou não, pensando se faz só alojamento conjunto, como tem muita gente que trabalha dessa forma, nós optamos por começar por ele. Então, no módulo, nós vamos ter aqui as nossas 2 aulas, tá, as nossas videoaulas. Nós temos o nosso fórum de dúvida e discussão, que vai ser daqui 2 semanas, e o nosso material de apoio também já liberado. O material de apoio tem um vasto material de estudos para vocês e os slides em PDF das aulas, para quem quiser consultar, para quem quiser acompanhar. Nosso material também conta com um banco de questões, independente do pré-teste. Esse banco de questão, ele é alimentado semanalmente, tá? Com questões novas, separadas por temas, então vocês podem acessar ali questões, por exemplo, a parte cirúrgica, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu sinto que erro mais testes, preciso fazer mais testes, as questões estão separadas dessa forma. E desde já falo para vocês não deixarem de anotarem as dúvidas no momento que eu vou fazendo essas questões. A gente vai trazer mais questões para os plantões de dúvida, tanto prático quanto teórico, mas é legal, é importante vocês trazerem também as dúvidas, né, as dificuldades na hora de interpretar, na hora de ler e na hora de responder. As inscrições podem ser feitas via site, o nosso WhatsApp corporativo está aqui disponível para vocês também no site, mandem as dúvidas de vocês. Estou com dúvida, como eu faço? O curso vai oferecer isso ou não? Lembra, até quarta-feira dá para aproveitar ali o preço promocional. Tem a nossa página também nas redes sociais, né, no Instagram, com mais informações para vocês. Residentes têm desconto, muita gente acaba perguntando, né? Pessoas que já fizeram outros cursos na UEVES, mandem mensagem também para a gente poder estar ajudando aí nas eventuais dúvidas em relação à parte burocrática. Mas não deixe de dar uma olhada, gente, que o material está muito legal, está muito bem feito, muito bem preparado e vasto. E conforme combinado, a nossa apresentação hoje já dá uma prévia do que vai ser o nosso curso. Vamos começar falando um pouquinho de prematuridade, baseado em questões de provas de títulos anteriores, para a gente já fazer um verdadeiro esquenta aqui para quem está assistindo, tá? E vocês poderem ter uma prévia do que nós vamos abordar e a forma que isso vai ser abordada no curso. Então, o que nós fizemos aqui? Nós temos um cenário bem clássico da vida, a rotina do neonatologista. Eu aproveitei este cenário para ilustrar as questões que nós vamos discutir. São 10 questões abrangentes ali de prematuridade para a gente já aquecer o que vai ser ali o nosso curso. É aquele caso clássico, gente, o plantão estava tranquilo até o telefone tocar, você atendeu o telefone e aí acabou. No telefone, vem a seguinte mensagem, né: "Boa noite, doutor, cesárea de urgência, primigesta, 33 anos, 26 semanas de idade, gestacional, é um sangramento, eu não sei mais nada". E aí, o que faremos? Corremos? Choramos, negamos, desesperamos, pedimos socorro ou vamos confiantes, sabendo exatamente aquilo que temos que fazer, porque afinal todos nós estamos muito bem preparados, estamos aqui para isso, não só para responder teste, mas para a gente se preparar cada vez melhor para situações adversas que podem acontecer. Seguimos para um parto cesárea, apresentação pélvica, um recém-nascido que nasce com tônus flácido, sem choro, você já olha para ele, você não sabe mais nada, não dá tempo de conversar com a família está completamente abalada, afinal, ninguém espera passar por essa situação, né? O sangramento é um medo, a DPP já é um pavor nosso, porque geralmente está tudo bem, ela acontece de forma inesperada, tanto para nós quanto para a família.
E a gente muitas vezes só consegue ali se apresentar e já partir para o socorro, para aquilo que tem que ser feito, né? E olhamos o bebê, pensamos menos de 1 quilo, com certeza, não sabemos mais nada e vamos lidar com essa situação. O que que o TEM pode preparar para a gente, como é que ele pode abordar esse tipo de situação? Então, eu tenho um cenário clássico da neonatologia, uma sala de parto inesperada, num plantão tranquilo, 26 semanas que não teve nenhum tipo de preparo, nem de suporte familiar, nem para nós da UTI neonatal, e nem na possibilidade da gente entender um pouco melhor essa história. Eu não sei sorologia, eu não sei informação do pré-natal, eu não sei patologia prévia, eu não conheço a família. E aí, como é que esse tipo de situação, que não é rara, pode aparecer para a gente em formato de questão, né? Em 2017 veio essa pergunta: o cuidado mais adequado a ser prestado em relação à manutenção da normotermia no recém-nascido de 32 semanas, com peso estimado de 2.200 na sala de parto é: eu estou pensando num recém-nascido prematuro com uma idade gestacional menor que 34 semanas. Não é o nosso 26 semanas, que é até mais grave do que esse paciente, porque eu estou falando de uma prematuridade extrema, mas aqui eu estou cobrando o quê? Medidas de cuidado de reanimação no paciente com menos de 34 semanas. A gente tem o nosso módulo de sala de parto separado em reanimação para 34 ou mais e menores de 34. A resposta dessa questão seria cobrir a cabeça com touca de plástico e por cima uma touca de malha de lã ou algodão. É a famosa proteção dupla indicada para os menores de 34 semanas, visando a garantir a normotermia. Como que isso está na nossa aula, dando spoiler, esse é o nosso slide real da nossa aula do módulo 1, sala de parto, onde é abordado isso, mostrando que o conteúdo está lá. É indicado touca dupla, com plástico e malha tubular. Isso faz parte dos passos iniciais de reanimação que visam garantir a normotermia, principalmente nesses pacientes que têm menos gordura, mais dificuldade de lidar aí com a perda de calor. E por que isso é importante? Porque a hipotermia, ela está diretamente relacionada a intercorrências que vão desde piora do desconforto respiratório até mesmo uma parada cardíaca decorrente de uma bradicardia que vem de uma acidose, por exemplo. Então, quando eu penso em desfecho, a hipotermia pode levar a situações muito graves, desconforto, hemorragia, diretamente associada à morbimortalidade do meu paciente, enterocolite, que pode ser desde um quadro leve até uma complicação grave, como a síndrome do intestino curto, por exemplo, e parada cardíaca, também mostrando por que é importante eu conhecer e evitar, né, a hipotermia. E o nosso recém-nascido? Quem é esse paciente de 26 semanas que nasceu de forma inesperada, de uma cesárea que foi indicada por uma urgência, por um sangramento materno? Esse paciente, ele pode aparecer para mim em 3 cenários, né, distintos. Ele pode nascer bem, ele pode nascer bem e evoluir com um desconforto e precisar apenas de um suporte, ou ele pode nascer mal e precisar de uma reanimação na sala de parto. E é desse paciente que a gente vai conversar. É um prematuro que nasceu com tônus flácido, sem movimentos respiratórios e precisa de reanimação na sala de parto. Como esse paciente aparece para a gente numa prova? Como é que eu posso ser cobrada de assistência, de cuidado, de teoria diante desse recém-nascido? Na mesma prova de 2017, eles perguntaram sobre estratégia de ventilação. Aqui, ele não está especificando o recém-nascido prematuro, tá? Mas a gente vai falar por que é legal trazer essa questão e pensar especificamente no paciente com menos de 34 semanas. Eu estou falando prematuro, 34 semanas ou mais englobam os prematuros, né, tardios, aquele grupo de pacientes que podem se comportar tanto quanto mais imaturos, quanto termo. O protocolo de reanimação deles muda, a gente vai falar isso ao longo do curso, por quê? Porque eles são pacientes que têm critério para alojamento conjunto, podem ficar com a mãe,
geralmente tendem a ter menos sequela. Então, eu estou falando prematuro no geral, mas importante ressaltar aqui que eu estou falando especificamente para aqueles menores de 34 semanas, que têm um curso de reanimação específico para esse grupo, tá? A resposta dessa questão seria o ventilador mecânico manual em T. Gente, importante aqui, reanimação. É comprovado que o ventilador mecânico manual é superior ao balão autoinflável? Não, quando eu estou pensando em reanimação. Mas quando eu estou pensando num recém-nascido com menos de 34 semanas, que eventualmente já possa precisar de um suporte ventilatório na sala de parto, provavelmente por um desconforto respiratório, o ideal é que eu tenha um ventilador, e se eu tiver o ventilador, em relação ao AMBU, eu vou preferir o ventilador, para poder garantir esse suporte. Recentemente, já trazendo atualidades para vocês, a gente tem um consenso europeu de cuidados, né, ventilatórios com recém-nascido, reforçando a importância da gente garantir o CPAP na sala de parto, sempre que possível. A gente vai falar já já disso, tá? Este é mais um slide spoiler aí do nosso curso da sala de parto, falando um pouquinho da preferência para ventilação no ventilador mecânico manual, na oferta de oxigênio para esse grupo específico de pacientes, onde a gente não começa em ar ambiente, e o cuidado da máscara laríngea, que para esse grupo de pacientes não está liberada por uma questão técnica, tamanho. Mesmo a menor máscara disponível no mercado acaba sendo grande e não tendo ali não acoplando, né, não vedando de forma adequada e dessa forma não garantindo a ventilação adequada. Nosso paciente estabilizou com 2 ventilações na sala de parto e foi acoplado no CPAP, não sendo intubado, exatamente como a gente quer atualmente, evitar a intubação, garantindo apenas ali que eu vou intubar meu paciente se ele for realmente necessário, né, se ele estiver instável, grave, e intubando, que eu vou estubá-lo o quanto antes, deixando o mínimo ali ventilado. Paciente monitorizado, vamos preparar o transporte para ele na UTI. Depois de estável, conseguir pesar, o peso dele é importante até para a gente poder pensar em catéter, pensar em cânula, se eu for entubar o paciente em algum momento. Então, a gente não vai parar a reanimação para pesar o paciente, mas diante de um paciente estável, agora num cenário mais tranquilo e controlado, o ideal é que eu pese o paciente. E aí, quem é esse paciente? Como é que eu classifico o meu recém-nascido para ter? Ele é um paciente de 26 semanas com 850 na questão, o nosso está muito próximo, 825, mas ele coloca para a gente, porque ninguém vai decorar a tabela de Fenton, ninguém vai decorar percentil, mas ele coloca que o peso está entre o percentil 10 e 90. E ele cobra da gente qual é a classificação. Ele é um pré-termo extremo, extremo baixo peso, porque eu estou abaixo de 1.000 gramas, e adequado para a idade gestacional, porque eu estou no percentil entre 10 e 90. Mais um slide do nosso curso, né? Como classificar esse recém-nascido. Então, eu tenho a classificação pelo peso, em geral, como baixo peso, muito baixo peso, extremo baixo peso, e específico aqui, falando dos menores de 37 semanas, que são os prematuros, nós temos os tardios, moderados, os muito pré-termos e os extremos, tá? Lembrando que o conceito de limite de viabilidade é quando eu tenho uma idade gestacional, onde 50% dos recém-nascidos naquela idade, no serviço, acabam sobrevivendo. Então, por isso que a viabilidade acaba variando de serviços, de centros, de país, né? A gente fala muito, no Canadá, no Japão, vive com tal idade, vive de tal forma, mas é por isso, é porque eles conseguem garantir a sobrevivência de pelo menos 50% dos pacientes naquele grupo, naquela faixa etária. Mostrando aqui para vocês que tudo que está perguntado está sendo abordado, hein, gente? Reforçando que a gente fez realmente uma pesquisa ali para trazer o conteúdo, deixar a aula o mais completa possível, para que vocês tenham bases para responder as eventuais questões que possam aí aparecer pela frente.
Super fresquinha de 2023 essa aqui, hein? Não tem nem no site, não está nem liberado, mas a gente vai ter essas questões de provas para vocês. Alternativa que contempla as condições e requisitos ideais para transporte. Lembrando que existe um curso específico de transporte, né? Então, isso pode ser eventualmente cobrado e a gente vai abordar no nosso curso também. O que que é importante, o que que é seguro, né? É garantir um transporte de um paciente estável. Ninguém transporta paciente com frequência cardíaca menor que 100, onde esse paciente tem que ser ventilado, né? O paciente está recebendo VPP, independente de ser na máscara ou entubado ou na máscara laríngea, independente da interface, o paciente tem que estar com uma frequência maior que 100, porque ninguém vai transportar o paciente instável. Temperatura ideal, 36,5, 37,5, a gente já falou de medidas para garantir normotermia. Saturação alvo segura, entre 90 e 95. Aqui, no caso da questão, a gente vai por eliminação, né? Mas é o paciente aqui, ele está em suporte ventilatório com CPAP no ventilador mecânico manual em T. Eu poderia ter um paciente entubado, né? Eu poderia ter um paciente que eventualmente eu não tenha o ventilador mecânico, eu vou ter que transportar ambusando. Mas aí é importante discutir o que está de errado nas demais questões. Na alternativa B, uma temperatura entre 36 e 37 está errado. O ideal do paciente é 36,5 de mínimo. 36 é hipotermia, é leve, mas é hipotermia. Não preciso saturar maior que 95. Saturação, oxigênio em excesso, lesa, né? Faz lesão. Oxigênio em excesso é remédio em excesso. A gente vai pensar ali em prevenir intercorrências futuras na prematuridade, isso vai ser super discutido no curso, tá? Temperatura, aqui está correto. A saturação acima de 80, não. Entre 80 e 90 é baixo, é ruim para o paciente. Eu tenho que ter uma saturação mínima aceitável de 90%, tá? Pode até ser transportado numa cânula? Com certeza pode. Mas eu tenho outras questões aqui erradas, né? Outras afirmações erradas aqui nessa alternativa. Temperatura entre 36,5 e 37,4, frequência cardíaca maior que 140, esse número para a gente não faz o menor sentido, né? O nosso limiar é 100 na reanimação. Aqui uma saturação extremamente alta, tá? Independente do suporte ventilatório que está descrito. Então, dentro daquilo que é possível, a alternativa A é a que traz aquelas afirmações que são de fato importantes e de fato reais. Aqui só para lembrar para vocês que o transporte também é importante e vai ser abordado no curso. Chegando na UTI neonatal, a gente tem que ter cuidados para estabilizar esse paciente, definir prescrição, definir próximos passos, via de acesso, estratégia de ventilação e sempre tendo cuidado de prevenir danos, prevenindo lesões, né? Sendo rápido, cuidado com a temperatura do paciente, fazendo medidas necessárias, aquecendo, umidificando e tomando cuidado com a manipulação. Em relação ao surfactante, que é algo super comum e discutido e cobrado em provas, né? Quando a gente pensa no recém-nascido pré-termo. Ele tem indicação? E se ele tiver indicação, como que eu vou fazer esse surfactante? Em 2023, veio esta questão. Um recém-nascido de 28 semanas, se não recebeu corticoide, é o nosso paciente, tá? A gente é o susto do plantão. Só que num cenário diferente. Ele também tem um peso de nascimento ali bastante restrito, né? Ele pesa 1.000 gramas, ele também é um extremo. Ele também não tem informações maiores, né? O nosso paciente do cenário é uma provável DPP. Aqui também não tem fotos prévias, não fala nada de pré-natal, não fala nada de pais, não tem tempo de conversa. Só que por algum motivo esse paciente chega na UTI com 10 horas de vida, tá? Num quadro de desconforto respiratório importante, né? Ele está dispneico, gemente, tem batimentos de asas de nariz, satura pré-ductal mal, em halo fechado com oxigênio 8 litros por minuto, dando a entender que é um oxigênio puro, então com FI de 100%. E aí ele pede para a gente um planejamento de assistência ventilatória para esse paciente. Ele fala de intubação, ele fala de CPAP, ele fala de ventilação com pressão positiva intermitente e administração surfactante de acordo com gasometria e raio-x.
Já vamos tirar isso da frente. A estratégia ventilatória inicial, se o paciente estável, se possível, é cada vez mais indicada em todos os consensos a não invasivo, né? Um CPAP com uma pressão de 5 a 8, uma concentração de oxigênio titulada de acordo com a saturação alvo, eu não quero dar nem menos nem mais, eu não quero oxigênio em excesso, e, de acordo com aquilo que eu estou ofertando, avaliar a necessidade de surfactante e, se indicado, se possível, fazendo através da técnica de administração usando um catéter fino, que antes a gente falava minimamente invasivo. Tá? Então, eu não preciso entubar esse paciente de imediato, salvo algumas exceções que nós vamos discutir no curso, tá? Eu não preciso fazer o surfactante se não houver indicação, e eu muito menos preciso de exames laboratoriais e complementares para indicar o surfactante. Se eu for fazer o surfactante, eu não vou atrasar o procedimento. E a indicação é clínica. Um slide da nossa aula, do que vocês vão ver, um spoiler do nosso curso. Então, a ventilação precoce com pressão positiva no paciente OSDR, eu estou pensando em SDR porque eu estou falando de prematuro. Se possível, usar não invasiva, tentar entubar apenas se necessário, e se for fazer o surfactante, tentar utilizar ali um método através de um catéter fino. Se, lógico, houver a disponibilidade disso ser realizado para o paciente, chamar uma equipe treinada, tá? Mas é importante a gente conhecer a técnica, é importante a gente conhecer as indicações do mesmo e a dose inicial, 200 miligramas por quilo de peso. Esse é exatamente um slide que vai ser discutido com vocês no módulo pulmonar. Já que a gente está falando de ventilação não invasiva, já falei, dei spoiler de catéter fino para administração do surfactante, dessa possibilidade e da indicação da forte recomendação Conselho Europeu, americano, canadense, tá? O TEI em 2018 já perguntou isso. A ventilação não invasiva pode reduzir a incidência de displasia. Por quê? Primeiro, gente, displasia eu quero reduzir a incidência? Lógico que eu quero. Nós, como neonatologistas, temos diversas estratégias, diversos protocolos, pensando em quê? Em garantir uma sobrevida com qualidade para o paciente. E isso significa diminuir ou amenizar a displasia broncopulmonar. E por que que a ventilação não invasiva permite isso? Porque ela diminui a necessidade de intubação traqueal, a necessidade de ventilação mecânica, principalmente ventilação prolongada. Eu intubo o paciente se houver necessidade? Sim, a gente vai discutir muito isso, mas eu já intubo pensando em estubar, não tem tempo mínimo, é o mais rápido possível. Mas lembrando que hoje eu tenho estratégias para tentar não intubar esse paciente, e a gente vai discutir bastante isso. Mas vendo que isso já é cobrado, isso não é de agora, é de 5 anos atrás, eu já tenho uma preocupação em que em reduzir displasia e buscar estratégias para fazer isso. E isso faz parte da minha rotina, isso faz parte do cotidiano do neonatologista. A displasia broncopulmonar, ela tem uma abordagem multidisciplinar. A gente tem algumas estratégias que previnem, algumas comprovadas com nível de evidência, outras não, né? A gente sabe que o corticoide antinatal é super importante, a hidratação, a nutrição adequada, o uso criterioso de oxigênio, respeitando a saturação-alvo e usando a ventilação que o paciente precisa, não dando mais, não estendendo, estubando, criando coragem para fazer isso e tendo estratégias para manter o recém-nascido estubado estável, tá? Nós não temos evidência, mas muitas vezes usamos o diurético e a mesma coisa com o corticoide pós-natal. Cada vez mais ali estudados, hoje já tem alguns trabalhos falando de benefícios, mas o uso é controverso, a gente sempre tem aquela conclusão de mais estudos são necessários. O legal do curso é que a gente vai trazer isso para vocês, gente. Isso é cobrado na prova, ninguém vai cobrar o que é polêmico, aquilo que dá margem para recurso. Mas nós vamos falar para vocês o que está acontecendo, o que tem de novo, a linha de pesquisa, né, o que tem aparecido ali de positivo e parece dar certo, e dentro desse contexto, aquilo que é de concreto, que já tem recomendação forte e que pode ser cobrado quando eu penso numa prova de título. Mas é legal também desenvolver esse senso crítico para a gente saber o que está acontecendo, o que a gente tem de novidade no nosso mundo da neonatologia.
Nosso paciente fez surfactante num tempo hábil, legal, com 2 horas de vida, onde o prognóstico acaba sendo melhor, porque eu tenho menos interferência do processo inflamatório, né, que vai acontecendo ali perialveolar. Foi feito o catéter fino, a gente usou, nós vamos discutir material adaptado ou material específico para isso. Ficou no bubble CPAP, CPAP de bolhas, a gente vai falar muito de estratégias de ventilação, com PEP 6, uma FI baixa, tendo uma saturação respeitando os limites, né, de entre 90 e 95, eu estou lá na minha saturação alfa. Passamos catéter umbilical, fixamos e posicionamos bem esse catéter, não indicamos antibiótico porque não temos risco infeccioso, colocamos o paciente numa incubadora aquecida e umidificada e garantimos a manipulação mínima porque a gente quer proteção neurológica, evitar hemorragia. Sucesso, né? Equipe de peso aqui, trabalhando em conjunto e garantindo ali um bom atendimento no paciente surpresa, naquele plantão que até então estava tranquilo. E aí a gente volta, já que o nosso paciente está estável, a gente vai fazer a prescrição dele, ou pelo menos começar a definir a estratégia de cuidado desse paciente na UTI neonatal, pensando em nutrição, em prevenção de danos, em exames que vamos fazer de rotina. O ano passado, o TEM perguntou: um recém-nascido de 26 semanas, com peso de nascimento 930, é o nosso bebê, né? É o prematuro extremo, extremo baixo peso, que está na UTI neonatal, no CPAP e já recebendo a NPP. Como que eu inicio a nutrição integral desse paciente? Pensando que é super importante o início precoce, tanto para a prevenção de danos futuros, quanto para a melhor aceitação da dieta, né? Paciente que começa com uma nutrição trófica o quanto antes, a gente sabe que aceita melhor posteriormente, tem menos chance de infecção, menos chance de enterocolite, né, que eu tenho um trofismo de fato ali intestinal positivo. Como é que eu faço? Com colostro da mãe, com infusão intermitente e progredindo no volume de 20 ml quilo dia. Essa é a atual recomendação. Leite materno, essa mãe vai ser estimulada a ir para o banco, essa mãe vai ser estimulada a ordenhar. É importante que ela seja acolhida e que ela tenha um suporte, porque isso é muito benéfico para o recém-nascido. Mais um spoiler do nosso curso, né? Falando de nutrição do recém-nascido pré-termo. Então, a nutrição integral mínima, ela deve ter início precoce, com volumes com menos de 20 ml por quilo por dia. A gente inicia essa nutrição no recém-nascido estável, isso é importante, tá? Independente da nutrição integral, a colostroterapia está liberada, né, nos primeiros 7 dias de vida, na primeira semana, e a ideia é promover o trofismo no trato gastrointestinal. Esses pacientes, muitas vezes, no nosso caso, como a gente está falando do nosso cenário de um pequenininho, são pacientes que vão precisar de nutrição parenteral, né? E aqui, já falando um pouquinho daquilo que nós vamos discutir nas aulas, quais as situações que indicam o uso da nutrição parenteral. Então, paciente com menos de 1,5 kg, ou idade menor de 30 semanas, aqueles que a gente já sabe que tem previsão de jejum prolongado, e aqui a gente vai entrar no nosso módulo cirúrgico, né, pacientes com cirurgia, que eu já sei que vai nascer uma onfalocele, uma gastrosquise, esse paciente vai precisar de nutrição parenteral, tá? Essa nutrição vai ter aminoácidos, essa nutrição vai ter lipídios, é importante isso para o trofismo, é importante isso para o anabolismo, e a gente vai monitorizar esse paciente, porque afinal, já que eu estou dando, eu preciso saber se eu estou dando de forma adequada. E como que isso é cobrado na prova de título? Poxa, gostam de nutrição? Cobram nutrição? Sim, cobram, gostam bastante. Em relação ao uso do colostro como imunoterapia oral, é correto afirmar que por quê? Da onde vem essa ideia de dar colostro? Da onde vem a ideia de colostroterapia? Qual é o benefício dele, né? Poxa, não é perigoso? O paciente está lá entubado, eu vou botar lá 1 ml na boca dele? Vou. Por quê? Porque quando eu faço isso, para os recém-nascidos de muito baixo peso, essas citocinas estimulam tanto os tecidos linfóides no orofaringe quanto no intestino. E isso é super importante para o quê? Para o funcionamento do trato gastrointestinal, para a defesa, para melhor aceitação de dieta, para a prevenção da enterocolite. Isso é fato, isso é comprovado, isso é importante, isso inclusive é cobrado da gente na prova. Nós somos estimulados a fazer, os protocolos dizem isso, e a gente vai trazer isso no curso para vocês. E com certeza o nosso paciente fez. Porém,
como nem tudo são rosas, e a gente tinha que falar um pouco de complicação também nessa nossa passagem aí pela prematuridade, mostrando para vocês tudo que o curso vai abordar. Com mais ou menos 90 horas de vida, não ficamos numa situação tão confortável. E neonatologista que está aqui assistindo sabe que isso é real, né? Quantos pacientes não distendem, não fazem evacuação com sangue, às vezes não trazem o sangue para deixar a gente ainda mais confuso, fica aquela distensão, poxa, será que é intolerância? Será que é infeccioso? Será que é enterocolite? E aí? Mas o nosso paciente tinha sangue, tinha instabilidade hemodinâmica e o raio-x com pneumatose intestinal. Acontece isso na prática? Muito. Preciso saber lidar com essa situação? Com certeza. Inclusive, aqui no TEM de 2017, nós tivemos esta situação. É o nosso paciente um pouquinho maior. Um pré-termo com 31 semanas, nascido de parto cesárea, por sofrimento fetal agudo, um Apgar ruim, com 48 horas de vida, iniciou dieta, porque a gente tenta iniciar o quanto antes, porque isso é benéfico, mas com 90 horas evoluiu exatamente com esse quadro que eu coloquei para vocês. Eu tinha alça intestinal distendida, eu tinha pneumatose, e ele cobrava quais as condutas iniciais a serem tomadas diante desse recém-nascido. E eu preciso suspender dieta, iniciar antibiótico terapia e conduta cirúrgica expectante, acompanhando de perto esse paciente, porque pode ser que ele evolua com piora ou não. Esse slide é exatamente retirado da nossa aula de pulmonar, de cirúrgico, que é o nosso módulo 9 do curso. Então, para vocês também verem que nas próprias aulas, não só nos fóruns, nós traremos discussões. A teoria vem atrelada ali àquilo que a gente revisou de provas prévias, mostrando como esses assuntos podem ser cobrados. E enterocolite é um assunto super abordado. Esse é um spoiler dessa aula. Essa aula está muito legal. A parte do Dr. Rafael aí de cirurgia está muito boa, muito completa, com várias ilustrações, imagens, raio-x, para a gente poder discutir isso com vocês de forma ampla, até pensando em prova prática, como isso pode ser cobrado, desde uma interpretação de imagem num quadro clínico, né? Cobrando de vocês uma conduta aí diante dessa situação. Então, enterocolite, velho conhecido dos neonatologistas, né? Uma doença que é de multifatorial, né? Ela vem desde estresse, prematuridade, alimentação, translocação, canal arterial, ou seja, várias situações, essa figura é muito legal, que podem estar associadas ali ao quadro de enterocolite. E a enterocolite, ela pode ser tanto uma situação que eu resolvo e saio dela bem, como ela pode levar ao intestino curto e um paciente com sequela, um paciente que vai precisar de cuidados e vai ter uma dificuldade, às vezes até uma incompatibilidade com a vida, por conta desse intestino extremamente curto. Então, com certeza, a enterocolite é algo que eu não quero, algo que eu não gosto, e a gente vai discutir bastante. Sobre ela, como ela é importante, em 2017 também veio esta pergunta, perguntando direto, gente, aqui sem caso clínico, aqui sem rodeio, perguntando sobre enterocolite, é correto afirmar que as bactérias predominantes no intestino representam agentes potenciais associados à enfermidade. Fala, mas como é que eu vou saber da onde vem essa questão? Algumas questões a gente vai por exclusão, então a gente vai ler as alternativas, né, as demais alternativas e vamos ver, né? Primeira alternativa falava que a alimentação enteral precoce é risco para a doença. Pelo contrário, quanto antes eu começo a alimentação, maior a minha proteção, mais chance de dar certo. Então já excluí aí. Na alternativa C, falava que o intestino curto é descrito como a principal complicação futura nos casos de tratamento clínico. Geralmente aqui é cirúrgico, né? Quando eu tenho uma área muito comprometida, sendo obrigada a uma ressecção extensa, uma ressecção importante, às vezes acometendo válvula, aquele cenário que nós não queremos. Malabsorção e obstrução intestinal são sequelas de sobreviventes com a mesma proporção no tratamento clínico ou cirúrgico.
Com certeza não. Não dá para dizer que um tratamento cirúrgico sempre é sinal de mau prognóstico, não. Mas eu posso sim, dependendo da área ressecada e da extensão ressecada, né, do intestino do paciente, ter um comprometimento maior, ter uma situação pior. Então, mostrando aqui, enterocolite, aula do módulo 9, sensacional esse módulo cirúrgico, configura, raio-x, discussão, teste de prova, assunto importante abordado no curso também. Gente, como aqui nós estamos falando em sucesso, é isso que a gente quer, trazer para vocês todo o substrato para que vocês possam evoluir aí ao longo do curso, melhorando, né, na prática diária, não só respondendo questão, mas se sentindo mais estimulados até para estudar, até para ir atrás da literatura, buscar as coisas novas, discutir, mudar protocolo no serviço que vocês trabalham, aprimorar, melhorar o atendimento de vocês. Nosso paciente melhorou, saiu dessa, deu tudo certo. Ele fez todas as prematurices, né, que o prematuro faz, teve icterícia, fez apneia, precisou de cafeína, teve uma hemorragia positiva ali, né, grau 2, uma hemorragia que geralmente é associada a um prognóstico melhor. Transicionou dieta com desafio, caiu saturação na hora das mamadas, quem nunca, né, passa por isso, aquela expectativa de alta e o paciente aguardando aí não cair saturação, não ter queda para poder ir para casa. Perdeu e ganhou peso, aquela montanha-russa, né? Perde, ganha, perda insensível, começa a mamar, gasta energia, sai da incubadora, mas chegou a hora de ir para casa. Aquela hora que é esperada, mas também muito temida, porque os pais já estão lá há muito tempo, na UTI, já tem aquela segurança, é monitor, é enfermeira, é médico, é pai do lado para apoiar. E aí, o que vai ser de mim em casa? Vamos levar todo mundo junto para casa? Não, não vamos, com certeza não vamos e temos que estar pronto e temos que dar alta segura, e a gente vai falar de alta segura no curso, e segmento, e como que a gente vai cuidar melhor do nosso paciente. Vocês vão ter já no módulo 2 uma discussão super legal de rotinas, né, de segmentos, de cuidados pré-alta, para garantir que isso seja feito no melhor momento e da forma mais segura. E isso é cobrado na prova também. Em 2018 veio nesta forma de pergunta, de acordo com o Ministério da Saúde, com a Sociedade de Pediatria, devem receber palivizumab. Ah, vamos ter dicas, discussões, e esse ano em pauta aí, né, o anticorpo monoclonal para ser feito via ambulatorial, já está liberado esse artigo, inclusive dando spoiler aí, para quem já está inscrito no módulo 2, já está liberado esse artigo no material de apoio da SBP. Indicação do palivizumab, aqui a resposta era pré-termos, com idade gestacional menor que 28 semanas ou com idade abaixo de 12 meses. Nós vamos abordar no curso as situações especiais em que isso é liberado, né? Vamos falar de cardiopatia, vamos falar de outras situações, inclusive da novidade aí para esse ano, que nós vamos ter aí liberado para paciente ambulatorialmente, como que isso vai ser feito e como a SBP está se posicionando diante disso. Mostrando mais uma vez para vocês que o curso traz atualidades também e discussões para segmento, para acompanhamento, porque isso é cobrado na prova. Ou seja, gente, bastante completo, bastante voltado para o ensino e voltado para uma abordagem que não só, né, pensando em teste, 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 questão, mas pensando também em trazer material e discussão para vocês, possibilitando um ganho de conhecimento, um ganho aí, um aprimoramento nas discussões, né, possibilitando mudanças de protocolos nos serviços de vocês. Estamos todos aqui prontos para isso, contem com a gente, o curso é um curso feito para vocês, lógico, pensando na prova, mas pensando em todo o suporte para quem está bastante interessado em aprender um pouco mais, em reciclar, em discutir, ou até se organizar de estudos, nos estudos que às vezes é algo não prático, não fácil, diante de toda a rotina atribulada e atarefada que nós temos. Lembrando, nosso site, nosso WhatsApp corporativo, nossos canais de rede social, tudo isso disponível para vocês como forma de comunicação e acesso.
para dúvidas. Não esqueçam do nosso preço promocional aí até o dia 31 para quem estiver interessado no curso, tá? Não é só porque eu estou falando aqui como coordenadora dizendo que o curso está muito legal para vocês, é porque de fato está muito legal. Eu assistindo às aulas, né? As aulas estão muito ricas e de uma forma bastante prática e bem gostosa, assim, bem leve de assistir, preparada e com carinho para vocês. Eu E desde esse já time de tô estrelas, né, de Nath? estrelas, não, Nossa, quem não conhece, acho muito, que muito muitos de vocês já escolhido conhecem, a dedo, a né? dedo. Vocês foram super, super bem. Eu acho que quem não conhece é uma ótima oportunidade aí para conhecer. Tem uma dúvida aqui no chat, se quiser mandar aqui a dúvida, a gente já aproveita e responde, já que estamos ao vivo aqui. De repente a dúvida é E dúvida Nath, de outras parabéns pela pessoas. apresentação. Muito legal, viu? Muito, muito, extremamente didática. Ficou legal, E né? A já gente várias pessoas estão perguntando algumas coisas aqui nos canais. Eu acho que tá. bem legal. Serão discutidas as questões, nas aulas terão explicações sobre os assuntos, serão discutidas as questões? Sim. As aulas, elas estão nesse formato, tá, gente? A gente tem as questões, alguns professores começaram as aulas provocando vocês, primeiro com as questões para chamar a atenção como que isso é cobrado na prova, e na sequência trazendo o material e explicação. Sim, a aula não é só de teste, tá? Elas estão muito legais, eu posso até abrir aqui, eu não sei como é que tá a questão de tempo, mas a aula eu tinha separado até aqui para vocês a aula de cirurgia, é que eu acho que eu não vou conseguir abrir aqui agora, mas deixa eu ver só se eu consigo mostrar aqui na da Lari, que é o primeiro módulo que está liberado. É, as aulas não são só formato teste, pergunta e resposta, pelo contrário, tá? Elas têm todo o material de suporte, eu não sei se ele vai abrir, se ele abrir daqui a pouco. Eu mostro para vocês. Mas fiquem tranquilos em relação a isso. Vai ser discutido, vai ser respondido e vai ter todo o material de apoio. E Ele não. dentro dos módulos tem um fórum de dúvidas De também. dúvidas, Então, vocês exatamente. podem enviar, é como se fosse um mural, né, no qual vocês Isso. inserem as dúvidas. E é uma ferramenta bem interessante, porque às vezes uma dúvida que alguém não teve, daí isso chega por e-mail para todo mundo, a resposta, inclusive, dos coordenadores, dos professores, é bem interessante. E em outros cursos nossos de prova de título é bem comum cair no ano, é comum cair uma dúvida que alguém enviou no fórum. É bem interessante. Sempre. E as questões se repetem, gente, se repetem Uhum. muito. Elas vêm de outras formas, mas se repetem muito. Ó, um spoiler aqui do módulo que nem está liberado, só para compartilhar para vocês, mostrando como é que tá. Esse módulo cirúrgico tá fantástico, gente, fantástico. Ele começa com a questão. E ele separou as questões de um mesmo tema, tá? De um tema que vai ser abordado na aula, que são os defeitos de formação ali de parede abdominal, né? A gente vai falar de onfalocele e gastrosquise. Então, ele começou com a questão, ele vai discutir a questão com vocês, e depois, na sequência, vem toda a parte teórica. E essa parte teórica inclui imagem, inclui raio-x, inclui abordagem prática, como lidar com esse paciente, porque isso é legal pensando não só na prova teórica, que vocês podem ter isso em formato ali de um teste, como um caso clínico, mas na forma prática também. As aulas têm, em média, gente, 1 hora de duração para menos, tá? Dificilmente elas se estendem, além disso. Acho que a que eu vi mais longa tinha 1 hora e 2 minutos, considerando que tem lá a apresentação do professor e um tempinho de discussão, e alguns professores dão um tempinho para vocês pensarem no teste antes deles responderem a questão na sequência, a gente tentou limitar nesse período,